Motivo, né? Vou começar aqui já, porque até comentando aqui com a Mari, a gente tem um assunto hoje que a gente resolveu trazer, né, à tona junto com vocês, junto com quem é empreendedor, que está aí sendo bombardeado com algumas notícias, né, e impactado com essa questão do iOS 14. E a gente quer trocar uma ideia com vocês e realmente aí tirar algumas dúvidas que estão surgindo aí. E nos juntamos, certo? Certo? Calma que eu tô trancando só para eu saber. Não. Tá tudo certo. Ó, gente, olha só. Vamos lá. Uma coisa bem importante que a gente quer, na verdade, reunir, assim, eu vou introduzir, eu já comecei, mas assim, falando de um pouquinho e me apresentando também, eu sou a Carolina, eu sou gestora da Sculpt e nós trabalhamos muito com negócios e com marketing digital, principalmente na hora de criar e crescer, tá? Então, bem importante a gente estar falando sobre isso, porque quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente também está falando relativamente, né, com marketing digital, tá um pouco junto. E as meninas, né, estamos aqui conversando em off um pouquinho sobre esse assunto. Queria até que vocês se apresentassem também para a gente, todo mundo tá aqui no mesmo universo. Eu vou começar, então. Eu sou a Mariana Klein, da Petit Mídias Sociais. E a Petit é uma agência e uma escola. Então, a gente presta consultoria para quem precisa, né, tá perdido no meio aí do digital, mas também muito forte estamos atuando com os cursos de formação, porque o meu grande objetivo é esse, assim, é fazer com que as pessoas possam aprender e desmistificar esse mundo do digital. Acho que é uma coisa até em que a gente se encontra, né, nós três, assim, de uma forma bem, bem complementar. Mas é isso, eu sou a Mariana. Então, eu sou a Regi, sou uma das sócias e a fundadora da Bluma. Hoje o nosso posicionamento para o mercado nem é como agência, né? A gente se posiciona como uma empresa de estratégias digitais. O nosso foco maior é em performance, e aí dentro de performance tem toda a parte de anúncios, a Mari sabe, tá comigo a vida inteira quase. Toda a parte de anúncio e também automação. Então, hoje a gente tem focado bastante, até estava trocando uma ideia com a Nina essa semana, que o nosso foco está bem grande em automação, justamente para evitar o caos quando as coisas mudam dentro de uma rede social ou de um buscador. Exatamente. Exatamente. E é bem isso, né, Regi e Mari? O encontro, né, que surgiu a partir de conexões, que a gente estava falando, né? Temos aqui pessoas que se conectaram a partir de outras conexões e com assuntos que se complementam, né? E eu acho que a gente podia começar, assim, abordando, né, o tema, vamos assim dizer, o tema da nossa live, porque já tem, então, alguns dias que está acontecendo alguns burburinhos e pessoas já, né, um pouco com o coração ali batendo mais forte em relação a essa alteração que aconteceu. E acho que é bem interessante, Mari, você talvez contextualizar um pouquinho mais o que é essa mudança, o que de fato, né, está acontecendo, para a gente, enfim, discorrer um pouquinho sobre isso, tirar várias dúvidas que surgiram, né, a partir desse momento. Conta pra gente, Mari. Então, o que acontece é que existe um movimento já há alguns anos, né, de tornar mais transparente a relação entre quem coleta os dados e o usuário, né? Então, as pessoas até muito recentemente não tinham ideia de que os seus dados eram coletados da forma que são, né? E aí, quando a gente começou a falar aí há uns 5 anos, mais ou menos, de Cambridge Analytica e uso dos dados para personalização de anúncio de campanha política e não sei o quê, as pessoas então começaram a entender
né? Que tudo que tu tá fazendo ali, seja dentro do Instagram, seja visitando um site, onde for, tem alguém monitorando e guardando esses dados. E aí, de fato, né, esses dados é o que nós, enquanto anunciantes, então eu, por exemplo, como anunciante, é o que eu compro do Facebook, né? Do Facebook, do Google, seja da plataforma que for. E aí, o que a Apple fez agora, para os anunciantes é a grande mudança do sistema operacional novo, né? O que eles fizeram foi acrescentar uma camada de conscientização e até Ai, perdi a palavra agora. De autorização, né? De transparência dessa autorização do usuário, no sentido de quando você abre um aplicativo, né? Vai ver ali uma mensagem que diz: olha, esse aplicativo quer coletar alguns dados seus, né? Você quer dar esses dados mesmo ou não? Né? Que é muito parecido com o que a gente tem hoje já muito forte aqui no Brasil, até já regido por uma lei federal, né? A questão ali do aviso dos cookies, né? Desse consentimento nos sites. Então, isso. Então, essa é a mudança. As pessoas vão saber se o aplicativo está coletando dados delas e vão decidir se permitem ou não. Essa é a mudança. E é um... Acho que a rede está trancando um pouquinho para mim. Estou funcionando. Tá funcionando. E, inclusive, é uma discussão que temos em casa sobre isso, assim, sobre a questão de privacidade e de você autorizar ou não os dados. E eu sempre falo que, para mim, como anunciadora, né, como uma pessoa que gere várias contas de anúncios, eu quero mais é que todo mundo me diga o que está fazendo. Me diga tudo. Deem todos os seus dados. Porque para nós, enquanto anunciante... A rede travou. A rede deu uma travadinha. Calma, acho que vai... Tá picando um pouquinho. Tá. Oi. Agora foi. Agora Que o que eu falei é que esse ponto nos ajuda muito na personalização da conversa com o público, na personalização dos anúncios. E até para as pessoas, né, para os usuários, isso também tem um lado que é importante, que é tu poder receber anúncios das coisas que te interessam, né? Sim. Acho que, como vocês falaram, acho que tem um movimento um pouco que vai além, né, de Facebook, de rede social, vamos assim dizer, que é dessa questão de privacidade de dados em si, que é considerado hoje, né, o grande ouro de muitas empresas, principalmente das empresas de tecnologia. E é uma questão que vai muito além, né? E quando a gente puxa, né, principalmente aí já, né, puxando para as redes sociais, para a comunicação digital, que a gente hoje e as pessoas sabem, tem mais consciência de que, sim, se a gente está anunciando, é porque a gente sabe informações de vocês. Por um lado, isso é muito positivo para quem, né, está ali crescendo, e aí eu nem vou levar em consideração a venda em si, enriquecendo em si, mas pensando assim, olha, a gente está gerando negócios, né? Então a gente está aqui vendendo, vamos assim resumir. Mas ao mesmo tempo tem quem está ali sendo impactado muitas vezes em excesso em relação a isso. Então, tudo existe dois lados dentro da conversa. E tem que ter, né, esse entendimento, acho que também, que olha, não é o Facebook, gente, não é a Apple que está agora boicotando o marketing digital ou o crescimento do teu negócio. Acho que também que é uma questão que a gente está rindo aqui, mas existiu aí algumas preocupações disso, do tipo, meu Deus, o meu negócio já é pequeno, eu não vou crescer mais. Meu Deus, e agora, né?
Então é importante a gente também, olha, não, pessoal, calma, vamos por partes. Acho que vamos por partes. Vamos por partes. Entrando assim, um pouco nisso, assim, acho que entrando também até para entender mais e mais dessa atualização, né? Então a gente está falando sim o que aconteceu. Então é uma questão de vamos ou não. Eu tenho na mão a possibilidade de não dar meus dados. Acho que em resumo, essa é a grande mudança, né? Se a gente for um pouquinho mais a fundo, né, a gente tem aí algumas questões, algumas variáveis para a gente entender mesmo o que é o impacto. Aí falando assim do impacto, o que vocês assim, que vocês têm a dizer assim um pouco sobre isso assim? Muitas coisas. Muitas coisas. Falem, vamos falar. Eu tô só começa, Regi, começa, Regi. Fio. Então, acho que até antes de pensar sobre impacto, vale a pena a gente entender e deixar claro quem que precisa se adequar. Porque, assim, impactar vai em vários níveis para vários tamanhos e modelos de negócio. Mas a gente sabe, como profissional técnico, que não é todo mundo que precisa se atirar, se desesperar, se descabelar para fazer um monte de mudança. Então, acho que esse é o primeiro ponto dessa questão do impacto, né? Que a Mari pode até falar, né? Quem que precisa se adequar? Quem que precisa fazer alguns ajustes para que os anúncios continuem entregando da forma adequada e gerando resultado? São 2 públicos que precisam se adequar. Anotem, pessoal. Primeiro, anota. O primeiro é pessoas que fazem anúncios de tráfego. Então, por exemplo, eu, Mariana, tenho os meus clientes que têm e-commerce. E aí os anúncios que eu faço são anúncios em que a pessoa clica e daí abre o e-commerce e ela vai lá ver os produtos, coloca no carrinho, faz a compra, enfim. Então, quem faz anúncio de tráfego precisa fazer as adequações que a gente vai comentar daqui a pouco. O outro lado, o outro público é quem faz anúncio de aplicativo. Então, eu não tenho nesse momento, mas se eu tivesse um cliente que tem um aplicativo, eu estaria criando anúncios para incentivar as pessoas a instalarem o app, a usarem o app, a fazerem compras no app, enfim. Então, eu também precisaria. Então, são apenas esses 2 casos. Quem cria anúncios de tráfego e quem faz os anúncios para aplicativo. Quem não tem site, meu cliente não tem site, não precisa se preocupar. Quem só roda anúncio de envolvimento, alcance, não precisa se preocupar, não tem alterações para fazer nesse momento. E aí, lembrando, né, Mari, que o anúncio de tráfego, ele pode ser apenas de tráfego ou de tráfego com objetivo de conversão. Porque a gente tem alguns clientes que fazem apenas o tráfego de sair da rede social para chegar num site. E tem os clientes que fazem tráfego para chegar e comprar no site, né, lá no page final. Então, só a partir do momento em que envolveu um site nos anúncios, tem que se adequar. Tem que fazer o ajuste. Tem que se ajustar. Então, assim, dentro do assunto impacto, a gente já sabe, então, quem que tem que fazer. E aí a gente entra no segundo ponto, que é, beleza, eu faço tráfego, eu faço aplicativo, o que eu tenho que fazer? Porque isso também está deixando as pessoas desnorteadas, porque elas não sabem nem o que fazer. A documentação é mais técnica, né? Então, quais são os passos que a gente tem que dar para fazer esse ajuste? O primeiro, mais simples, é de quem trabalha com os aplicativos, né? Porque aí quem faz anúncio para aplicativo, basta fazer a atualização do SDK, que é quem faz a conexão entre o aplicativo e os anúncios do Facebook. Ponto, acabou. Só isso. E para quem já faz anúncio com o aplicativo, já tem o SDK instalado, normalmente ele já está atualizado, enfim. Para quem roda campanhas de tráfego, né? Então, cria anúncios para mandar as pessoas para o site, para fazerem compras ou para lerem um post de blog, o que seja.
são 2 passos. O primeiro é fazer a verificação do domínio. E aí, então, o que você faz é, você conta para o Facebook que, olha, Facebook, esse domínio aqui para o qual eu estou direcionando os meus anúncios é meu, eu tenho responsabilidade por esse domínio. Então, essa é a primeira coisa, fazer a verificação do domínio. Isso é tudo dentro da plataforma. Vamos lá. Isso é tudo dentro da plataforma. No gerenciador de negócios do Facebook, na coluna da esquerda. Então, senta no computador, abre ali o gerenciador de negócios, tá na coluna da esquerda, vai abrindo ali as categorias até encontrar uma que seja de fontes de dados, e aí tem ali a opção de fazer a verificação do domínio. A verificação do domínio é simplérrima, vai entrar no teu gerenciador de domínio, Registro BR, GoDaddy, quem tem o domínio comprado pelo Wix, pelo WordPress, né, que tá lá, então, dentro do gerenciador do site, enfim, é só criar uma entrada TXT, é bem simples, isso está tudo explicado lá no gerenciador de negócios. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, depois que você faz essa verificação do domínio, aí sim tem um passo que é um pouquinho mais chato, que é abrir o gerenciador de eventos e fazer a configuração de até 8 eventos que você quer monitorar no seu site. E aí, o que é um evento, né? Um evento pode ser a visualização da página. Então, a pessoa entrou no site, carregou o site inteiro, ativou o pixel, né? Isso é um evento. A pessoa colocou o produto no carrinho, a pessoa deu as informações de contato dela e as de pagamento, a pessoa fez a compra. Tudo isso são eventos. E aí a gente vai, então, nessa segunda parte, escolher até 8 eventos, que são os eventos que a gente vai usar nas campanhas de conversão. Porque quando a gente cria a campanha de conversão, a gente escolhe qual é a conversão que a gente quer que o usuário faça, né? Então, eu quero que as pessoas entrem no meu site e façam uma compra. Então, eu preciso ter esse registro da compra dentre essas 8 conversões. Só que aí tem um detalhe, que é uma coisa que a gente falava muito, eu cansei de dizer isso para os alunos, que você só pode otimizar as suas conversões quando você tem conversões o suficiente para a plataforma entender quem são as pessoas que convertem. E aí, só que isso ficava muito na nuvem, assim, né? Tipo, eu dizer, você precisa ter conversões anteriormente. Agora, a gente só consegue selecionar os eventos para esse registro de até 8 eventos se o Pixel tiver coletado esses eventos anteriormente. Que são quantos? Então. Se eu não me engano, são pelo menos 50 nos últimos 28 dias. É bastante. Então, é bastante. Por exemplo, venda, né? Tu tem que ter feito pelo menos 50 vendas. E aí, vou dizer, eu tenho os meus clientes de e-commerce, eu tenho um cliente só, em que eu já consegui fazer essa seleção do evento compra, porque eu trabalho com empresas pequenas, né? Então, o que acontece, o que vai acontecer com a maioria dos pequenos, né, é que a gente vai ter que fazer essa otimização da conversão um nível abaixo. Então, adicionar ao carrinho, por exemplo, né? Ou, eventualmente, até para quem não tem esse registro de uma forma mais robusta, a visualização de página. E tu falou uma coisa bem interessante, Mari, que bate um pouco na tecla, que estamos falando aqui, obviamente, de um impacto que sim, impacta até certo ponto, mas quem impacta, a gente está falando assim, a gente está falando de um universo de pequenos e médios, vamos assim dizer, como a gente está comentando aqui. Tanto a Sculpt quanto a Petite, a rede também, junto com a Bluma, tem clientes que são clientes pequenos, certo?
o quanto, né? Então, ele está falando de que se a gente não consegue fazer eventos que sejam, de fato, rastreáveis do nível que deveria ser, não é algo que daqui a pouco, eu como pequeno, ou clientes que são pequenos, talvez o meu coração tenha que ficar um pouco normal, não é mesmo? Acho que assim, outra coisa bem importante que a gente está falando, que, claro, a gente está falando do iOS, dados, anúncios, então vamos lá. Parafraseando o que Mário falou, né? Vamos descer um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, né? A gente chegar na etapa anúncio e conversão e gente, a gente está falando de uma realidade que não é ainda, talvez, 100% de todos os usuários, muito menos 100%, né? Muito menos. Está falando, vamos pegar uma fatia, então. Você pequeno, médio, que está ali crescendo, né? Gente, vamos voltar, né? Repito, vamos voltar. A gente está falando assim, qual é o teu objetivo dentro dessa grande estratégia que você está traçando? E a gente espera que ele está partindo do pressuposto que exista uma estratégia, né? Então, assim, estamos falando que vamos partir do pressuposto que a gente está falando de estratégias, que sim, é marketing de performance, tráfego pago. Então, assim, são palavras e termos que a gente está ouvindo muito, cada vez mais está ficando mais, entre aspas, entendido pelas pessoas. Então, a gente está falando de um público que vamos ter estratégia, certo? Então, se a gente está tendo uma estratégia, eu tenho que saber o quê? Qual é o meu objetivo com aquilo que eu estou, certo? Né? Ali, traçando, que eu quero vender. Todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender, todo mundo quer converter. Mas para quem que eu estou conversando? Com quem que eu estou conversando de fato? Com quem eu estou conversando tá claro para eu chegar no ponto de ficar me desesperar porque tem uma parcela do Facebook que vai não ter, talvez, todo o rastreamento possível? Acho que fica aí uma reflexão também dentro desse processo que a gente tem que entender as peças ali desse grande jogo, que não é somente a conversão, né? Não é somente o tráfego que a gente está falando, né? Tem uma questão básica ali de objetivo, de estratégia, de público, que foi outra questão que a gente quer trazer para cá, para a nossa conversa aqui. Para a gente repensar também alguns pontos até a gente chegar no botão de anúncio, né? Publica o anúncio. E justamente de entender nesse cenário todo, quantas pessoas que usam sistema iOS acessam o seu site? Quantas pessoas que usam o sistema iOS interagem com a sua marca, né? Porque dependendo da marca, é um número muito pequeno e o impacto vai ser irrisório. Exatamente. Né? Dependendo da marca, vai ter aí quase 50% de Android, 50% iOS, e aí o impacto pode ser um pouco maior. Mas esse acompanhamento, e não só falando da parte de analytics, por exemplo, né? Mas até antes disso, de fazer um bom desenho de persona, né? De ter uma definição clara, e a Regi até pode falar um pouco mais sobre isso, assim, é fundamental para o processo todo e até para ter sucesso nos anúncios. Né? E na comunicação em geral, né, pessoal? No geral a gente está falando, né? De saber com quem estamos falando, queremos falar com quem, né? Então, assim, de uma maneira rápida, o que a gente viu até aqui é que quem sofre esse impacto são as pessoas que fazem tráfego ou aplicativo. Aí tá, faço tráfego, tem um e-commerce, o seu e-commerce tem 50 conversões para você poder fazer, porque talvez você tenha um e-commerce, você faça tráfego e você não consiga chegar lá naquele nível super avançado de ajustar. Além de tudo isso, a gente ainda tem as questões de público, que a Mari acabou de dizer, que é o que eu falo todos os dias da minha vida. O seu público não é todo mundo. Não é, gente, não é. Isso, olha Sério? Só. Não é. Exato. Sério? Será que o meu público, ele usa de fato esse sistema, ele usa o iOS e isso vai impactar? A Mari trouxe um ponto super importante.
pode ser que ele use, você consegue ver isso a partir do Analytics, consegue ver esses dados, encontrar esses dados, e aí entender, assim, será que eu estou desesperado por uma parcela de pessoas que é realmente importante para o meu faturamento? Ou eu só estou desesperado porque todas as pessoas estão desesperadas e ninguém sabe o que fazer? Né? Então, esse é um ponto. E mais, né? É um desespero com uma coisa que é tão simples de resolver que... diz a Rosana ali que é hora de contar a história do salão de cabeleireiro. Sim. Eu vou contar a história do salão de cabeleireiros, então. Eu tive uns alunos que precisavam fazer um trabalho, e aí o trabalho era, de fato, sobre... Eram 4 P's, né? E daí um dos P's ali é o teu público, enfim. E eles foram conversar com pequenas empresas em volta da faculdade, e aí chegaram no salão, tinha um salãozinho ali perto, e aí o salãozinho era assim, na vitrine... era um salão de cabeleireiro, tá? E na vitrine tinha pão caseiro, geleia, chimia, chinelo rasteirinha e tinha, sei lá, umas 4 marcas concorrentes de cosméticos. Desses que a gente vira representante, né? E aí os alunos foram ali e perguntaram para a dona do salão, quem é seu público? E ela respondeu, é todo mundo que tem cabelo, né? E aí eu gosto muito de usar essa história. Quem me conhece a história do salão, meus alunos conhecem. Porque é isso, assim, isso é o que muita gente pensa, né? Que todo mundo pode ser meu público, mas talvez não seja. E aí é engraçado ver o movimento que isso gera de uma coisa que em 5 minutos tu ajusta. Eu acho que muitos pequenos negócios ficam também muito desesperados com essa questão da mudança do iOS, do tráfego, porque muita gente faz anúncio para WhatsApp. Muitos negócios fazem tráfego para WhatsApp, porque, não tem um e-commerce, vou mandar o cara para o meu WhatsApp e vou resolver ali na hora, vou vender. Então, isso é até importante reforçar, né, Mari? Vai impactar, né? Os anúncios vão deixar de aparecer para quem faz tráfego para o WhatsApp e não tem um site? Não. Os anúncios vão continuar aparecendo normalmente. O que vai acontecer de fato é quem está rodando campanha de conversão hoje não fez esse ajuste e, portanto, não escolheu lá as suas 8 conversões máximas, né? E esses anúncios vão ser pausados, eles vão ser desligados pelo Facebook, porque é isso que vem sendo avisado, né? Acho que uns 4 meses já. Né? Então, esse é o único impacto, porque os anúncios vão continuar aparecendo, vai tudo continuar funcionando normalmente. Aí, além, né, de quem está rodando campanha de conversão e que não fez os ajustes e pode ter suas campanhas desligadas, o que pode acontecer, mas que por enquanto é num nível de possibilidade, é que diminua o número de pessoas que você salva no seu público personalizado de visitantes do site, né? Porque conforme as pessoas... Só que assim, isso é a mesma coisa de quando a gente coloca ali a seleção dos cookies, né, no nosso site, né? Se a pessoa disser não quero que colete, é uma pessoa menos lá no seu público personalizado. Mas a não ser que você tenha um público que seja formado majoritariamente por usuários de iOS, o impacto não tende a ser tão grande assim. E também a gente ainda não sabe se de fato as pessoas vão negar, porque tudo isso a gente está partindo do princípio que as pessoas vão negar, né? Então, é um pânico completamente desnecessário. Daqui a pouco a gente precisa ir sentar daqui 6 meses para conversar sobre isso. Porque daí já vai ter noção do reflexo que isso teve no mercado. Exato. Por favor, continue entregando seus dados.
para o nosso trabalho ficar cada vez melhor. Ou então a gente vai perceber que não, que as pessoas realmente não querem, né, ser expostas dessa forma. Mas aí a gente entra também num outro ponto, que para mim é um dos mais importantes relacionados ao marketing, usando as ferramentas digitais, que é muita gente desesperada porque depende exclusivamente de tráfego pago, não é mesmo? Então, e aí, além disso, né? Sim. Não, e acho que vocês fizeram um gancho excelente, porque quando a gente tá. Bom, vamos lá, a gente está falando de pandemia, né? Que a gente está falando que digital cresceu, sim, todos os números, presença, lojas, enfim, tem aí um movimento muito positivo em questão do marketing digital como um todo. E sim, acho que não somente pelo desconhecimento de por onde eu vou, qual que talvez seja o caminho mais fácil de eu ser vista, talvez, é fazendo anúncio, né? Publicidade, né? Então vamos lá. E aí a gente nota que tem muitas empresas e empreendedores que já chegam falando, eu quero, e agora? Eu só quero anúncio, eu tenho aqui X, vamos lá, por que eu não estou crescendo? Eu quero like, então existe um entendimento de cresço, tenho seguidores, eu tenho like, eu tenho que ter o tráfego. Então, assim, tenho que investir nesse tipo de estratégia, sendo que existe dentro do digital outras tantas, inclusive que vão se beneficiar com esse impacto aí que a gente está aqui constatando juntos aqui, que também não é tudo isso. Então, a gente está falando de um impacto que está ali acontecendo, mas a gente nem tem necessariamente como mensurar isso. E que existem outros milhares de estratégias que a gente pode trabalhar, né? E uma coisa que eu compartilhei com a própria Regi, né? A gente tem, por exemplo, o e-mail marketing. Então, não vou nem falar de newsletter, nem não. A gente está falando de as estratégias de e-mail marketing. Poxa, gente, a gente pode usufruir disso. Vamos pensar em outras coisas. Vamos sair de um e-mail só e vamos pensar, nossa, como que eu posso trabalhar melhor a minha comunicação e entregar, inclusive, mais valor para o meu cliente? Né? Era isso que eu ia dizer. Como era isso que eu consigo, porque não é só, né, o anúncio. Existem vários pontos que são importantes. Até vale uma outra live para se falar sobre essa questão toda. Sim. Mas, assim, existem outras estratégias, sim. Então, a gente está falando aqui de uma que é a parte de e-mail marketing. A gente tem que explorar, sim, marketing de conteúdo, pessoal. Não é só ser social media e fazer conteúdo. Então, vamos pensar estrategicamente para quem? Para o nosso público. Então, eu preciso entender o quê? Quem é o meu público? Né? Então, assim, a gente tem que dar um passo atrás, de fato. E fazer, então, repensar, então, dentro do planejamento, que existe. Né? Estamos torcendo que existe o planejamento e entender... Se não existir, estamos aí para ajudá-los com esse... Está aqui para ajudar o planejamento, é verdade. E é importante que as pessoas tenham essa noção, que sim, é bom, sim, mas não é a única forma e a gente não está competindo. Existem outros canais. Nossa, né? Existem outros canais. Para todos os meus alunos, qualquer pessoa que foi meu aluno na vida já me ouviu citando Marta Gabriel, maravilhosa, que fala que marketing digital não existe. O que existe é marketing com canais e estratégias voltados para o digital. E essa é hoje uma deficiência do mercado, uma falta, sabe, de pensar mais estrategicamente, ao invés de se atirar. Não, agora surgiu uma rede social nova, agora eu tenho que participar dela, eu tenho que fazer e acontecer, e a rede social deixa de existir em 2 meses. Ninguém mais lembra dela. Então, assim, calma. E ao mesmo tempo, tu tem uma rede social que tá gerando muita conversão para ti, e daí porque tu não usa, tu fica enchendo o saco do teu consultor, dizendo, não, mas é que eu não quero mais fazer nada no Facebook, porque eu não uso mais o Facebook, então ninguém mais usa o Facebook. O Facebook morreu. E é aquilo, assim, é uma falta até de conhecimento dos dados mesmo, né?
Eu vejo pelas campanhas que eu rodo para os meus clientes, aí as campanhas de conversão mesmo, tem muito cliente que já me disse, não quero mais fazer nada no Facebook, mas o grosso da venda vem de lá. Acontece pelos anúncios no Facebook, né? Sim. Então, são todas essas coisas que a gente precisa atentar e também aprofundar o conhecimento que a gente tem de coisas que parecem bichos de 7 cabeças, como SEO, por exemplo, né? Exato. Que aí fica, né? Ai, meu Deus, mas o que é? Não vou conseguir fazer, né? E daqui a pouco tu pode ter um bom tráfego completamente orgânico porque tu publica um post de blog por mês. Uma outra questão bem feito, bem pensado, é né? bem interessante de falar, por exemplo, assim, entrando assim, mais em questão da própria estratégia, né? Que é uma questão que a gente domina muito, a questão de estratégia, que é importante a gente ter noção do curto, do médio e do longo prazo. E nós como, né, então estamos assim, empreendedores, vocês precisam construir, então vamos lá, negócios consistentes, negócios que vão crescer, queremos crescer. Tem que ter uma visão do curto prazo, do que tem que ser feito dentro desse curto prazo, a médio prazo e longo prazo. E existem estratégias, quando a gente está falando SEO, SEO não vai ser resolvido em uma semana. Tá? Não. Sim, talvez o anúncio tu consiga um resultado em uma semana, talvez. Talvez existe aí uma questão também que é interessante de trazer. Sim, exatamente. E aí, quando a gente constrói essa visão de que tem, e aí tu trouxe muito bem, Mari, assim, é um bicho de 7 cabeças, SEO, palavras-chave, meu Deus, e aquela coisa toda assim, gente, é possível estruturar. Porque precisa ser estruturado, porque justamente é de médio e longo prazo. Então, você que está crescendo, que está construindo a tua audiência hoje, está startando o teu site, botando no ar, começando a desenvolver talvez um negócio mais robusto, pensa nisso. Tu não precisa esperar daqui 2 anos para tu pensar, agora eu quero ranquear no Google. Como que eu ranqueio no Google? Até porque... Então, assim, pode começar a raciocinar, a entender esse universo. Até porque se tu começar hoje, daqui 2 anos, possivelmente tu vai ter já posições ali na primeira página de resultados, né? Exatamente. Exatamente. Esse raciocínio é interessante, porque, claro, a gente está falando de marketing de performance, e aí a gente está falando especificamente de OS, anúncios, porque existe um entendimento, aí é quase uma psicologia, né? As pessoas querem um resultado em uma semana, as pessoas querem ter um resultado extremamente, por vários motivos, né? Sim, porque precisamos crescer, tem aí uma pandemia, a gente está em pandemia, então muitos negócios precisam sobreviver. Mas é interessante a gente tentar ter essa visão, né? A gente passa muito isso para os projetos todos que a gente executa, que a gente tem que ter essa cabeça fria, essa frieza de estruturar cada passo. Né? As estratégias têm os seus papéis, as pessoas precisam entender que existem possibilidades que vão muito além do botão impulsionar. Né? E é bacana a gente falar isso porque a gente tem experiências, né, de negócios, né? O nosso foco aqui é pequenos negócios, novos negócios, micronegócios, que é interessante a gente trazer isso também. Sabe que às vezes mesmo tendo... Desculpa, Regi, te cortei. Eu também te cortei. Não, vai lá tu. Quando eu presto consultoria, e aí eu começo a falar de todas as frentes de estratégia, né? Anúncio, conteúdo, SEO, ter um bom site, daí outras questões além do SEO. E aí eu começo a falar para as pessoas que quiser trabalhar com estratégias digitais, não é fazer post e anúncio e acabou, e é isso. Não, você pode fazer milhares de coisas. As pessoas ficam desesperadas, porque daí eu vou gastar um rio de dinheiro, porque como é que eu vou fazer? E aí eu sempre recomendo que se você quer que o seu negócio continue sustentável, que ele continue crescendo, você defina uma lista de coisas que você pode fazer numa determinada ordem. O que eu posso fazer hoje? Eu posso começar com conteúdo de redes sociais e daí, daqui a 2 meses, eu vou começar com e-mail
dei um passo durante 2 meses, daqui a 2 meses vou começar e-mail, vou aprender, vou fazer, daí depois vou dar outro passo. O problema é que com essa necessidade do imediatismo, abandona-se todo o resto da estratégia. E aí muda uma vírgula dentro de uma rede social, dentro de um buscador, e o seu resultado vai lá para baixo e você não, às vezes não tem o que fazer além de botar mais dinheiro. Então, tomar esse cuidado por uma questão de sustentabilidade mesmo do negócio, sabe? E é uma estratégia de multicanal isso, né? A gente está falando de, acho que foi a Regi que comentou, né? É não ficar dependente de um único canal. Existiu, acho que mais agora, quando a gente nota que tem muito mais negócios de Instagram, onde não se tem uma preocupação, por exemplo, de ter um site. Mas, gente, uma coisa não é uma lei, né? Eu tenho uma coisa, logo eu não preciso disso, né? Então, assim, a gente tem que ter esse raciocínio nosso como consultores aqui. É importante que quem está ouvindo entenda isso. Existem canais para diferentes públicos que atendem objetivos em comuns e se complementam dentro de uma estratégia que precisa ser estruturada no curto, do médio e no longo prazo, né? E vai ter tráfego, vai ter tudo, vai ter social media, vai ter rede social, né? Vai ter todo esse processo. Sim, porque é aquilo também de entender que tu não tá criando um negócio para só agora, né? E se tu eu fico muito chocada que as pessoas montam lojas no Instagram, e aí eu fico pensando ao mesmo tempo o quanto hoje a gente tem opções viáveis em termos econômicos, né? Para tu ter um site, por exemplo, né? Um domínio é pouco, tu paga por ano, R$2 por mês, sabe? Umas coisas assim. Então, tem tanta possibilidade e as pessoas acabam entrando numas neuras que não vão levar a lugar nenhum, assim, né? Imagina se daqui a pouco o Facebook, o Instagram cai e fica 24 horas fora do ar. Daí tu vai passar 24 horas sem ninguém acessar a tua loja? Já existe, né? Aconteceu isso, acho que foi há 1 ano e meio atrás, 1 ano que teve isso, que o Instagram parou de funcionar, o WhatsApp parou de funcionar. E teve assim, Twitter caiu porque estava todo mundo desesperado, porque assim, meu Deus, eu não consigo vender, eu não sei o que está acontecendo, estão me mandando mensagens e eu nem estou recebendo. Minha internet caiu, que é o que todo mundo pensa primeiro. Minha internet caiu. As pessoas acham que o Instagram e o Facebook são a internet, que o Google é a internet. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas então, é de fato muito importante entender que são várias coisas que precisam acontecer, elas não precisam necessariamente serem iniciadas todas ao mesmo tempo. Exato. Perfeito? Mas que como um objetivo de médio e longo prazo, elas precisam existir. Exatamente. Eu trouxe um ponto, Mari, que me chama muito a atenção e que eu me pergunto muito, que é: mas, meu Deus, as pessoas abriram um negócio para funcionar por quanto tempo? Por quanto tempo você quer viver disso? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas realmente não estão preocupadas em prosperar o negócio a médio e longo prazo quando não organizam e quando não fazem planejamento estratégico. Sabe? Vamos ver nesse canal aqui o que dá, amanhã a gente vê em outro canal o que dá, e aí se esses canais deixam de existir, você também deixa de existir? Então, isso me chama a atenção, que é uma forma de conscientização que a gente tem tentado, né, fazer e falar com o mercado durante toda a nossa vida. Mas acho que é importante essa compreensão de que precisamos de mais canais, né, que um só não vai resolver. E também entender que, às vezes, determinada rede social ou determinado canal não é o canal para o teu negócio. Então, que existem outras redes sociais, além do Facebook, do Instagram e do LinkedIn, que também podem oferecer um resultado mais segmentado para o teu negócio. Elas são as maiores, elas são as mais importantes, né? A gente percebe aí, até por volume de participantes, enfim, mas será que é o lugar que você precisa estar única e exclusivamente?
né? A questão do site, vocês trouxeram um ponto muito interessante a respeito do quão caro é ter um site, né? As pessoas acham que é um valor estratosférico. Mas, no começo da pandemia, o Google e a Loja Integrada lançaram uma ação em conjunto para que as pessoas criem e-commerce de graça. Gente, R$0, é só entrar lá, fazer o cadastro e botar rodar, entendeu? Se você precisa desse canal para o teu negócio. Então, acho que também é um pouco de procurar soluções, né? Entender o que existe, quais são as possibilidades. E cutucar os clientes para fazerem, né? Sim. Que é uma coisa que também, eu acho que vai muito daí também do nosso lado, enquanto profissional do digital, que eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, meu cliente só faz Instagram. E daí eu fico pensando, mas você nunca perguntou para ele, você nunca falou para ele que ele precisa ter uma página no Facebook também, né? Precisa do site, do e-mail marketing, enfim. E as pessoas ficam tipo, não, né? Não vou falar, que é isso que ele faz. Então, isso é importante também para a gente, enquanto profissional, de ter essa clareza, assim, de que não tem resultado para entregar desse jeito. Né? Infelizmente, assim, eu queria ter a fórmula mágica, que eu ia ficar muito rica, ia ser muito legal, mas infelizmente não é assim. Sim. Olha, acho que duas coisas que ficam assim para nossa conversa. Repito, acho que a gente tinha gás para fazer outra live, porque a gente naturalmente voltaremos. O assunto que fica a dor é que a gente recebeu muitos questionamentos perguntando o básico, né? No sentido, eu vou poder rodar anúncio a partir dessa semana ou acabou para mim, né? Então, assim, a gente já tem aqui várias respostas fazendo, né, puxando o fio lá do começo. Existe um público específico que vai ser, né, impactado, tem uma fatia ali que vai ser impactado, que é o pessoal que gera, né, que investe na parte de conversão, que faz divulgação de app, né, dentro desse processo. Do pessoal que faz conversão, tem que ter ali 8 eventos que estão de fato acontecendo, estão sendo traqueados dentro desse puxar dados, né? Então, assim, são vários pontos aqui, e assim, respondendo, né, até a pergunta do título, né, como se adaptar a isso, eu acho que tá aqui a gente tem várias respostas que começa mudando talvez um pouco esse pensamento de estratégia, de quais são as estratégias que estão à minha disposição, à disposição do meu negócio, que eu posso potencializar o negócio do meu cliente, né? Então, assim, vamos olhar um pouco além do iOS e do Ads e pensar, gente, né, qual que é a rede, qual que é o meu canal, repensar esse ponto. Então, acho que esse pode ser o grande, né? Como se adaptar, começa por isso. Começa tirando um pouco, né, a mão do olho e falando assim, não, peraí, deixa eu ver se isso para mim, começa por aí, né? Se funciona, se isso está de fato impactando a minha estratégia, eu tenho estratégias para eu, né? Se eu não tiver, tenho que trabalhar para ter. Então, acho que esse é a grande resumão, né, como resposta, né? Começa analisando ali, fazendo uma terapia do teu negócio ali, sabe? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Ai, gente, olha, eu vou passar aqui, que teve bastante, assim, pessoas comentando. Não sei se vocês têm alguma dúvida em específico que a gente possa tirar. Eu vi o pessoal comentando sobre pixel ou cookie em algum lugar. Mas se vocês tiverem dúvidas, a gente está bem querendo... Até a gente está querendo responder. Isso. E até se não der tempo aqui, pode mandar DMs nos nossos perfis, né? Pessoal, né? Aquela coisa assim no deixa eu contar aqui que eu estruturei um e-book sobre o que precisa fazer, né? Quem está rodando as campanhas de tráfego, de conversão. Então, tá lá na bio da Petit, tem o link. Clica ali, nome, e-mail, baixa o e-book, porque, obviamente, né, a gente usa a estrutura, né, completa do marketing, então temos uma lista de e-mail marketing, né? E aí o e-book está disponível ali com essas informações passo a passo, né? Do que precisa fazer para
verificar o domínio, a questão dos eventos, onde clica, onde vai, enfim, tá disponível ali na bio da Petit. E aí é isso, né, gente? A live vai ficar salva, então se tiverem alguém que precisa do conhecimento, de um abraço, compartilha a marca, né? De um abraço de calma, vai ficar tudo bem. Gente, olha. Não acabaram os ads. Não acabaram. Não acabou o gerenciador de anúncios. Não acabou. Até porque, né, pessoal, de que essas empresas vivem? Vocês acham que elas estariam boicotando tudo da vida? Não, gente, fica calma. A gente está falando de dado que né, que gira atualmente o mundo. Gente, foi um prazer bater esse papo com vocês. Fico muito feliz. Acho que foi muito rico. Foi ótimo. E agradeço a presença de todo mundo que foi passando aqui também. E se tiverem dúvidas, manda sim. E quem sabe, acho que rola mais uma aí. Acho que tem vários assuntos. A gente foi fazendo assim. Tem assunto. Né? A gente foi, né, fazendo uma que acho que é bem importante. Bem importante. Sim. Certo, gente? Obrigada pelo convite. Obrigada. Foi maravilhoso. Então tá jóia, gente. Obrigada, viu? Bom trabalho para todo mundo. Boas vendas. Bom crescimento. E fiquem calmos. Acho que calma. Tá tudo bem. Respira. Um beijo. Beijo. Tchau.